E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre como evitar rompimentos falsos, para você parar de tomar tanto stop operando rompimento. Então, para começar, a gente precisa entender o que é um rompimento. Um rompimento é quando o preço rompe um nível de suporte ou de resistência. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma faixa de consolidação e onde o preço fica oscilando. E o rompimento acontece quando o preço rompe o suporte ou a resistência. Nesse caso, essa aqui é a resistência e esse é o suporte. Mas a confirmação de um rompimento acontece quando o preço fechar acima ou abaixo, né? Quando ele fechar fora do suporte ou da resistência. Porque pode acontecer de o preço romper e logo voltar. E esse cenário é o que a gente chama de rompimento falso. Quando o preço atravessa o suporte ou a resistência e logo depois acaba voltando e continua na consolidação, ou às vezes até reverte. E por que a gente precisa saber evitar rompimento falso? Porque a maior parte dos rompimentos são falsos. Então, a maior parte das vezes que o preço romper um suporte ou uma resistência, ele vai acabar voltando e a gente vai ser estopado se a gente entrar direto. Então, já para começar, nós temos a forma mais simples de evitar um rompimento falso é aguardar a confirmação do rompimento, aguardar o preço fechar fora do suporte ou da resistência. Porque imagina que o preço está oscilando aqui e eu já coloco uma ordem de compra aqui, o preço abre um candle, ele sobe, mas antes mesmo de fechar o candle ele já fecha abaixo. Isso foi um rompimento falso e eu vou tomar stop à toa. Então, como evitar os rompimentos falsos? A primeira forma é aguardar o pullback. O que é isso? O pullback é uma correção pequenininha de um movimento de impulsão. Então, por exemplo, o rompimento acontece, ao invés de eu entrar logo no rompimento, eu aguardo o preço corrigir um pouquinho e logo seguir a subir. Isso é o pullback. Esse movimento pequenininho, né? E aí, onde é que eu entraria? A entrada, eu aguardaria o pullback, a entrada seria no rompimento desse topo anterior do pullback e o stop ficaria abaixo desse fundo aqui. Então, eu entraria aqui com o stop logo abaixo do fundo. Nesse caso, por exemplo, nós temos uma consolidação onde o preço fica variando dentro dela e aqui acontece o rompimento, a confirmação do rompimento, porque o candle fechou acima desse nível de resistência. Eu poderia já entrar aqui na confirmação do rompimento, mas para eu diminuir o número de rompimentos falsos, eu aguardo o pullback, que é isso aqui, o preço sobe, corrige um pouco e aí eu espero que ele volte a subir. A minha entrada vai ficar logo aqui acima desse topo anterior e o meu stop vai ficar abaixo desse fundo. Eu posso deixar até abaixo aqui da resistência para ter um nível a mais me protegendo. E aí o preço sobe e eu tenho uma chance maior de que esse rompimento seja verdadeiro e o preço realmente continue a subir. Outra forma de evitar os rompimentos falsos é esperar por fundos mais altos antes do rompimento. Como assim? Imagine duas situações. Nessa primeira, o preço varia assim, ele chegou aqui embaixo no suporte e foi direto para a resistência e rompeu. Numa segunda situação, o preço está variando, ele chega aqui embaixo, ele chega aqui em cima, e aí ele faz um fundo aqui, faz um fundo mais alto, faz outro fundo aqui e chega a romper a resistência. A probabilidade é maior de que essa segunda situação aqui seja um rompimento verdadeiro, enquanto nessa situação é provável que o rompimento seja falso, ele acabe falhando, ele rompeu aqui e logo depois deve voltar. Por quê? Esse movimento é muito maior, precisa mais força, mais impulsão
para eu chegar daqui de baixo e romper lá em cima e continuar subindo. Aqui, nessa situação, eu tenho já sinais de que o preço está falhando em fazer novas mínimas, ou seja, o preço está acumulando potencial, força para chegar aqui e romper de vez e continuar subindo. Pode fazer um pullback, mas vai continuar subindo. Essa situação de fundos mais altos indica acumulação do preço, como se a gente estivesse acumulando força para seguir um movimento maior de alta depois. E é claro que o mesmo vale para o rompimento de um suporte. Então, os fundos mais altos, eles se referem no rompimento de uma resistência. Então, sobe, sobe, sobe até romper a resistência para cima. No caso de um suporte, a gente tem que observar topos mais baixos. Então, está variando. Ao invés de ele cair direto, o melhor é que ele comece a fazer topos cada vez mais baixos até romper. Olha só, nesse exemplo, nós temos aqui um período de consolidação e tá vendo como o preço veio variando, variando, e aqui ele está fazendo, ele chegou aqui, fez um novo topo, fez um fundo mais alto, fez um fundinho, ele está fazendo fundos cada vez mais altos. Se eu tivesse entrado logo aqui, tá vendo que o preço foi lá em cima, mas fechou aqui embaixo. Esse é um rompimento falso. O ideal é aguardar o fechamento do candle acima. Mas olha só o que acontece depois. Mesmo tendo esse sinal de topos de fundos mais altos, o preço não rompeu. Foi lá para baixo, rompeu o suporte. Mas está vendo que como ele veio lá de cima direto, rápido, lá para baixo, ainda mais contra uma tendência maior de alta, acabou sendo um rompimento falso que voltou para dentro da consolidação e agora ele está fazendo de novo topos de fundos mais altos. Nesse caso aqui, acabou que não aconteceu o rompimento, mas a gente precisa ter paciência mesmo. Mesmo que a gente tenha os sinais de que vai acontecer um rompimento, se não aconteceu, eu não vou entrar. Eu não vou comprar aqui apostando no rompimento depois. A gente precisa ter paciência. Então, nós falamos sobre aguardar o pullback, aguardar fundos mais altos antes do rompimento, e a terceira forma de evitar rompimentos falsos é operar sempre a favor da tendência. Por quê? Uma consolidação pode romper para qualquer lado, pode romper para cima ou para baixo. Né? O preço fica variando na lateral, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. A ideia é que a gente observe a tendência maior do mercado. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma tendência maior de alta e aí entra num período de consolidação que nada mais é do que uma correção de um movimento de impulsão. O esperado, né, a leitura correta é que o preço está acumulando, está tomando fôlego para depois continuar a tendência maior. Então, para eu evitar que um rompimento seja falso, eu opero no rompimento a favor da tendência anterior. Então, quando o preço romper para cima, se eu estou numa tendência de alta. Porque se eu estou numa tendência de alta, o preço pode muito bem romper para baixo. Se eu entrar vendido, a chance é muito grande de que o preço rompa, caia um pouco e depois volte a subir e continuar a tendência maior. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma média móvel de 72 períodos, que é essa linha azul, que ajuda a identificar uma tendência maior de alta. E aí, nesse trecho aqui, eu tenho uma consolidação, que é um movimento de correção da tendência, e o preço rompeu realmente para cima. Então, aqui seria um bom momento para operar o rompimento dessa resistência. Já aqui nesse segundo período, nós tivemos um movimento de impulsão e o preço entrou numa consolidação e acabou rompendo para baixo contra a tendência maior de alta. Então, a minha chance de ter sucesso numa operação como essa é menor. O ideal seria esperar o movimento, o preço fazer um rompimento para cima a favor da tendência maior. Certo, pessoal? Então, resumindo, o que nós vimos? Como evitar rompimentos falsos? Primeiro, aguardar o pullback,
que é aquele movimento de correção rapidinho e depois volta a subir. Aí eu entro no rompimento do topo anterior com stop logo abaixo. A segunda forma é esperar fundos mais altos antes do rompimento, porque esses fundos nada mais são do que sinais de que o lado vendedor está perdendo força, eles não conseguem empurrar o preço para baixo. Então eu tenho fundos cada vez mais altos, quer dizer que a chance é maior de que o preço rompa para cima e continue a subir. E a terceira forma, operar sempre a favor da tendência. Fechou, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.